Diga glória a Deus. Diga, Deus tem muito mais para você nesta manhã. Nós estamos nesta caminhada, nesta jornada. Por esta causa eu me coloco de joelhos. Temos já tido tantos testemunhos. Estava ali, a irmã estava dizendo para mim: apóstolo, já encontrei a resposta. Meu filho estava desempregado desde setembro. Deus abriu a porta, ele começa a trabalhar amanhã, fruto da campanha. Você pode aplaudir ao Senhor? Deus te abençoe, minha irmã. Deus tem a resposta. E no folder você vai encontrar o apóstolo Paulo, meu irmão. Ele não era uma coisa pequena não, ele era um gigante espiritual. O apóstolo Paulo era um homem comum. Você imagina você bater um papo com Jesus. Ele não viveu os dias apostólicos como os outros apóstolos. Ele fala que ele foi como um abortivo, porque ele não teve a oportunidade. Não é que não teve a oportunidade. Ele, sendo uma pessoa muito religiosa, a sua mente, a sua alma estava impregnada de conceitos e ideias da religiosidade, da religião que prevalecia nos seus dias. Então ele é bloqueado e impedido de se aproximar de Jesus. A religião impediu que ele chegasse até Jesus, porque ele tinha muitos conceitos, muitas ideias. E quando Jesus nasce, ele não reconhece Jesus como Messias e se opunha ao cristianismo. Mas ele vai ter a experiência dele, vai ser alcançado e vai se tornar um gigante na proclamação do Evangelho, na fundamentação da fé cristã, pregando o Evangelho na Ásia, na Europa, em tantos lugares. Mas ele se expressava, e sabe o que ele dizia? Por esta causa eu me coloco de joelhos. Para que um homem daquele nível orar? Um camarada que falava com Jesus de vez em quando, Jesus vinha a ele pessoalmente. Jesus se revelava a ele. Jesus se revela a Paulo mais de uma vez e fala com ele, aparece a ele. Como que pode? Tanta revelação, tanto entendimento. Mas se você ler as cartas de Paulo e as epístolas, você vai perceber quando ele se colocava de joelhos. Um dos segredos do êxito de um homem na face da terra é se colocar de joelhos diante do Pai. Se coloque de joelhos diante de Deus. Se prostre diante dele pelo menos uma vez por dia. Você vai ler a matéria e você vai entender. E vem estar conosco, nós vamos prosseguir na nossa caminhada na quarta-feira. Deus tem ministrado ao meu coração um tema que é: a minha fé tem fundamento. A minha fé tem fundamento. A Bíblia fala que quando alguém perguntar a razão da sua fé, você tem que ter a resposta. Qual é a razão da sua fé? Por que você crê assim? E você vai ter a resposta. Quantos querem ter a resposta? Então você vai participar intensamente, você vai ser ensinado e ministrado a respeito do fundamento da fé. Eu quero ler dois textos. O primeiro está em Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Isaías 9, de 1 a 6 diz assim. Isaías 9, de 1 a 6. O apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Coríntios. Ele diz assim: olha, como sábio construtor, eu coloquei o fundamento. Como sábio construtor, eu coloco o fundamento, e o fundamento é Cristo. Ninguém pode estabelecer um outro fundamento. O fundamento, a base do cristianismo, na verdade, é Cristo, não tem como ser uma outra coisa. Então Paulo fala sobre este fundamento. Mas há muitas doutrinas que vêm depois pelos apóstolos, são ensinamentos que formam colunas da nossa fé, e você vai ser expandido neste entendimento, para que você viva uma vida equilibrada aqui na terra. Quantos querem aprender a respeito do fundamento da fé? Então vamos lá, Isaías capítulo 9 diz assim: mas para os que estavam aflitos não haverá mais obscuridade. No passado ele envelheceu a terra de Zebulon, a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. 4.
Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da derrota dos midianitas. Todo o calçado daqueles que pelejavam no tumulto, e toda veste revolvida em sangue, serão queimados, servirão de pasto ao fogo. 6. Porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Capítulo 10, versículo 27. Naquele dia a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, o jugo será despedaçado, por causa da unção. Capítulo 11, versículo 1. Do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías 61. Isaías 61. Antes do 61, abra um pouquinho antes, do 53. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, contudo nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Agora no capítulo 61. Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a resgatar os contritos de coração, e a pregoar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado. Eles se chamarão árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Reedificarão as ruínas antigas, restaurarão os lugares há muito devastados, renovarão as cidades arruinadas, devastadas de geração em geração. Estrangeiros apacentarão os vossos rebanhos, estranhos serão os vossos lavradores, os vossos vinhateiros, e sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da sua vergonha terão dupla porção, e em lugar da afronta exultarão na sua herança, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Diga glória a Deus. O profeta Isaías, queridos, ele viveu cerca de 700 anos antes de Cristo, aproximadamente. O profeta Isaías, quando ele entra no cenário profético, que ele tem a visão depois da morte do rei Uzias, então ele é chamado por Deus para cumprir uma missão. O cenário profético vai se descortinar diante dele. Deus vai mostrar a ele a condição da nação de Israel, e ele basicamente vai tratar de muitos assuntos, mas basicamente ele vai falar a respeito da redenção. Isaías ele trata a respeito do pecado de Israel. Isaías ele escreve a respeito da idolatria, o povo voltando ao paganismo e se comprometendo com a idolatria. O profeta Isaías ele fala da soberania de Deus. O profeta Isaías fala da provisão vinda da parte de Deus. O profeta Isaías ele trata a respeito da escatologia, mas o tema central do livro do profeta Isaías é a redenção.
é a redenção. Isaías é chamado por muitos, o livro do profeta Isaías é chamado por muito, o livro é o Evangelho do Velho Testamento. Imagina a importância ao tema central do livro, que fala a respeito da redenção, do resgate da humanidade, através de uma pessoa, e esta pessoa se chama Jesus. Diga: Jesus é a base, é o fundamento da minha fé. Nós não temos um outro fundamento além de Cristo. O apóstolo Paulo diz: observe, atente cada um como tem edificado a sua casa, como tem desenvolvido a sua chamada espiritual. E ele fala que nós podemos usar muitos tipos de materiais na edificação, como ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha ou feno. O apóstolo Isaías, nós lemos 4 textos, mas ele não se detém apenas nesses textos. Se você ler o livro do profeta Isaías, você vai poder ser ampliado nesta dimensão tão extraordinária para compreender o plano da redenção. Ele foi transportado para o futuro. Ele viu desde a concepção ao nascimento, e ele viu o desenvolvimento da chamada através de Jesus, quando ele está na terra, e mesmo depois. Ele viu todo o cenário profético, desde o nascimento, ali na cidadezinha aparentemente significante, Belém. Ele contempla o desenvolvimento do ministério de Jesus, entrando nas regiões de Cafarnaum, terras de Zebulon, terras de Naftali, outrora lugares extraordinários e maravilhosos, mas que foram assolados pelas influências da Síria, debaixo também da cultura grega. Esses lugares se tornam lugares obscuros. E ele entra nesse cenário, e ele vê as cidades arruinadas, tomadas por obscuridade, vivendo na ignorância espiritual. Alguns poucos vivendo na prática simplesmente da vida religiosa, sem sentido algum. Quando ele fala a respeito do capítulo 9, diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. O profeta Isaías, ele entra nessas cidades, numa visão espiritual, e ele vê quando o Messias entra nessas regiões, e Jesus entra nessas regiões. Pessoalmente ele vai entrar nessas regiões, e quando Jesus entra nessas regiões, terras de Zebulon, terras de Naftali, e a Galileia dos gentios, aqueles lugares vão sendo tomados por luz, e as trevas começam a ser quebradas. Ele viu o povo que andava cativo, o povo que andava oprimido, o povo que andava sem visão espiritual. De repente a presença de Jesus, como que um facho de luz, vai entrando nos corações, penetrando na alma, e aquelas pessoas vão sendo colocadas em liberdade. Ele vê com clareza o potencial da luz, que traz em si a capacidade de quebrar os grilhões e as prisões da mente humana. Interessante, porque quando a gente ouve falar a respeito dos livros, a importância dos livros, a importância da leitura, e entendemos mesmo que o quanto é importante lermos. A leitura muitas vezes quebra as cadeias da ignorância da alma, mas também alguns tipos de leitura, ao invés de trazer uma cultura que engrandece, traz uma cultura que fecha ainda mais, dependendo do que você lê. Porque tem livros e materiais que transportam consigo uma carga poderosa de trevas. Uma vez eu vi um livro assim de São Cipriano. Já viram esse livro? É uma coisa esquisita. Ensina a fazer uma obra de feitiçaria. São Cipriano. Então existem muitos tipos de livros, existem muitos tipos de materiais. Nós temos conosco a Bíblia Sagrada, que para nós que entendemos e compreendemos, ela é a palavra de Deus. E ela traz em si o plano da redenção exposto
e canalizado e direcionado através de uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus. Isaías, ele entra neste cenário e ele vê pessoas cativas, aprisionadas, tristes, desesperançadas, e ele vai falar a respeito do nascimento do Messias. Ele contempla o dia em que Jesus entra neste cenário de caos de cidade. Caos de cidade. Existem regiões da cidade que são degradadas. Nós temos contemplado o Rio de Janeiro, não é apenas o Rio de Janeiro, a calamidade que tem assolado aquela cidade. É impressionante. É um assombro. Porque com tanto potencial de riqueza, o povo vivendo debaixo de uma opressão, do jugo do medo, da insegurança, em todas as áreas. Quando a gente abre os noticiários internacionais, o que nós encontramos hoje é escárnio sobre a nossa nação. Chega no porto do Rio de Janeiro 2 containers com equipamento de uma televisão alemã, e de repente isso some. Imagina um negócio desse. A cidade sede das Olimpíadas, uma carga de equipamentos de uma TV estrangeira. Imagina o que se dá no noticiário. A gente não precisa ir muito longe para ver calamidade. Isaías, ele entra nesse cenário de calamidade e ele vê a possibilidade de mudança. Há possibilidade de mudança real quando Jesus entra num território. Há possibilidade de mudança real quando Jesus entra na sua história, quando Jesus entra na sua casa. Há possibilidade de mudança, e essa possibilidade é real. Você vai ser o canal, você vai ser o portador da glória de Deus lá dentro da sua casa, lá no seu contexto de família, lá no seu contexto de trabalho, e as trevas que imperam lá serão dissipadas. Outrora, lugares tomados por obscuridade, o povo vivendo os seus conflitos pessoais, aprisionados no mundo da ignorância, raiou a luz sobre eles. É a visão do profeta. Deus quer se mover de uma forma poderosa na nossa cidade. Deus quer se mover de uma forma poderosa na nossa nação. Ouse acreditar, ouse crer, ouse se colocar à disposição dEle, para que você seja este canal. Quantos almejam uma cidade boa para se viver? Todos nós. Todos nós almejamos um futuro brilhante para os nossos filhos, para que eles possam viver em paz, em segurança. É possível? É possível pela presença de Jesus. Isaías, ele viu cargas sendo tiradas dos ombros das pessoas. Ele viu jugo. Olha só. Ele não viu o jugo sobre os animais. Ele viu o jugo sobre pessoas. O jugo foi feito para quê? Para os animais. Você sabe o que é o jugo? É o que se coloca, é a chamada canga, que impede o animal na sua liberdade e o conduz a submeter, a sujeitar aquele que é o seu dono. Isaías, ele viu pessoas que tinham sobre os seus ombros jugo das trevas, do inferno. Pessoas que já não tinham mais condições de tomar suas decisões, estavam escravizados e eram conduzidos por uma força do além. Mas ele vê quando Jesus entra neste cenário, olhando para as pessoas, e cadeias, jugos vão sendo despedaçados, cargas vão sendo tiradas. A presença de Jesus faz isso nas nossas vidas. Ele fala da descendência, da linhagem de onde Davi viria, do tronco de Jessé nascerá um rebento. E aqui no capítulo 11 ele diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Olha só, 7 espíritos. 7 espíritos. A influência da presença do Espírito Santo e a capacitação sobre Jesus para desenvolver a sua chamada. No capítulo 53, ele vê Jesus se dirigindo já para a crucificação.
no finalzinho do capítulo 52, ele vê Jesus na cruz, completamente deformado. E as pessoas, ao olhar para Jesus na cruz, ficavam pasmadas, paralisadas, chocadas. E naquele momento ele viu Jesus atraindo sobre si os nossos pecados. Ele viu Jesus atraindo sobre si as nossas maldições. Ele viu Jesus atraindo sobre si todo tipo de enfermidade. Ele viu as marcas, as pisaduras de Jesus, e dizem: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Olha que visão ele teve. Isaías viu o que estaria por acontecer 700 anos no futuro. Nós estamos a 2000 anos quando tudo isso aconteceu. Infelizmente milhares e milhões de pessoas ainda não conseguem entender, compreender o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Há 2000 anos ele morreu na cruz. Isaías viu no capítulo 61, Jesus recebendo a unção do Espírito Santo, que o capacitaria para que ele pudesse cumprir a missão na obra da redenção. Ele escreve, vendo Jesus recebendo a unção: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu. É a declaração que ele faz no capítulo 61. Quando você olha Lucas capítulo 4, eu gostaria que você fosse comigo para Lucas capítulo 4. A profecia de Isaías no capítulo 61 vai se cumprir. Aqui se cumpre o que fora dito pelo profeta Isaías a respeito do Espírito Santo derramado sobre Jesus, para capacitá-lo para cumprir o desígnio do Pai, que era libertar os cativos, apregoar boas novas aos pobres, pôr em liberdade os oprimidos, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aqui no capítulo 4, a partir do versículo 14, diz que Jesus, pelo poder do Espírito, ele voltou para a Galileia, e a sua fama correu por todas as regiões circunvizinhas. Atente um pouquinho, só mais um pouquinho. O Espírito do Senhor está nesta manhã, neste lugar, para nos libertar, para nos curar, para nos fazer pessoas verdadeiramente libertas. A vida pode se tornar suave. Diga suave. Você vai entender isso. Você vai entender. Jesus, depois de jejuar 40 dias, o Espírito Santo conduz, e ele vai para a Galileia. Diz no versículo 15 que ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. 16, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Era costume de Jesus congregar. Era costume. Vou abrir um parênteses aqui. Olhe para mim, um pouquinho só. Era costume de Jesus congregar. Há uma recomendação em Hebreus que diz: não deixando de congregar, como é costume de alguns. Há uma onda que tem assolado a terra, menosprezando o princípio da palavra, do estar junto, do congregar, das reuniões coletivas. Há uma avalanche de ensinamentos equivocados provenientes do inferno para tirar as pessoas da comunhão, de um verdadeiro relacionamento como corpo de Cristo. Era costume de Jesus estar aonde? Congregando, e ali se ministrava a palavra, lia-se os profetas. De repente deram a ele o livro. Que livro? O livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro. Diz que ele abriu o livro, e ele encontrou o lugar. E o que estava escrito? O Espírito do Senhor, ele está lendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para evangelizar, proclamar boas novas aos pobres.
Enviou-me a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Olha a missão. Jesus foi ungido para um propósito. Diga comigo, Jesus foi ungido para um propósito. Proclamar as boas novas aos pobres. Libertar os cativos, pôr em liberdade os oprimidos, dar vista aos cegos. Isso fala da abertura do entendimento espiritual para compreender a obra da redenção que estava sendo estabelecida através dele. Nós entendemos pela palavra, nas palavras do próprio Jesus, que o diabo ele veio com a missão roubar, matar, destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Entenda que o desejo do coração de Deus é que você tenha vida e a tenha em abundância. No plano da redenção, na visão do profeta Isaías, Jesus se manifestando e se revelando, indo para a cruz, pagando um preço pela nossa redenção, para que nós pudéssemos viver as promessas do Pai. Esta é uma boa manhã para que cadeias da nossa alma sejam quebradas, para que sejamos verdadeiramente colocados em liberdade. Quantos desejam ser ampliados em Deus? Diga: eu desejo ser ampliado. Quando Jesus estava aqui, o seu tempo era muito curto. Ele entra no cenário profético com aproximadamente 30 anos, e ele morre aos 33 anos, 3 anos para cumprir a missão. Mateus capítulo 4, versículos 23 a 25 diz assim: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, olha só, e pregando o evangelho do reino, e curando todos os tipos de doenças e enfermidades entre o povo. Jesus vai ser incansável na sua missão. Incansável. Diga: eu posso. Diga: eu posso ser incansável na minha missão. Hoje você vai sair deste lugar debaixo de uma unção de renovo para prosseguir na sua caminhada, e você se tornará uma pessoa incansável. Diga: incansável. Diga: incansável. Eu me lembro que eu vim ministrar numa das reuniões dos jovens, e Deus me deu a palavra de Caleb. Naquele dia o meu espírito se angustiou muito dentro de mim, e antes de ministrar eu comecei a chorar, meu espírito tomado. Naquele dia, Deus me mostrando jovens cansados, jovens que chegaram aos 35, 41 anos. Eu já estou exausto, já caminhei demais. Está começando a vida, está começando, está florescendo. Queridos, o que não vai faltar é gente para dizer que você está cansado. O que não vai faltar é gente para dizer que você está velho. O que não vai faltar é gente dizendo assim: olha, cuida das suas coisas, deixa lá que outras pessoas cuidam das coisas do reino. Agora chegou a hora de você descansar, repousar. E vai. Engano, diga engano. Hoje Deus vai derramar uma unção de renovo sobre a sua vida. Deus vai derramar uma unção de renovo sobre a sua chamada ministerial, e você se tornará uma pessoa incansável. Preste atenção. Faça assim com a sua mente, com o seu dedinho na sua mente. O diabo vai tentar trazer em você pensamentos dizendo assim: olha, você tem trabalhado tanto, você tem se esforçado tanto, é hora de descansar. Você se tornar em uma pessoa incansável. Quando você recebe desta unção? Percorria Jesus, aqui diz o texto, toda a Galileia. Percorria. Ele não parava. Ele tinha uma missão. E aqui diz o texto que ele curava todos os tipos de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Traziam-lhe todos os enfermos, acometidos de várias doenças e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curavam. Traziam-lhe, diga, traziam-lhe. Você com certeza convive com pessoas assim. Com certeza você convive com pessoas assim.
É possível que aquela pessoa mais linda e mais maravilhosa, que está lá fazendo parte do seu contexto social, é possível que aquela pessoa linda e maravilhosa, que sai para um jantar e toma os seus drinks, ela seja tomada por deformidade interior, que não aparenta ser o que ela é. Você está vendo uma fachada, mas o Espírito de Deus vai abrir os teus olhos e vai levar você a compreender e ver o nível de cadeias que essas pessoas estão. Traziam-lhe. As pessoas que eram trazidas não eram as pessoas perfeitas. Os que eram trazidos eram os deformados, os acometidos de várias doenças, atormentados, endemoniados, lunáticos, paralíticos. Pessoas que foram paralisadas na sua caminhada e na sua jornada, no desenvolvimento da sua fé, estão estagnadas. Traziam-lhe, e ele os curava. Como você está na sua jornada, na sua caminhada? Você já está vivendo a plenitude? Qual é a velocidade, a intensidade do teu coração concernente à sua chamada, às coisas do reino? Pois hoje é o dia de nos livrarmos desta paralisia, sairmos desta inércia e entrarmos na plenitude do chamado. Quantos desejam, digam amém. É isso que eu quero para a minha vida. Escute bem. O diabo, ele sabe das coisas. Ele não nasceu ontem. Imagina ele entrar no paraíso e plantar uma semente de engano lá. Antes do paraíso, no céu, meu irmão, Lúcifer convenceu 1/3 dos anjos a se rebelar contra Deus. Imagina lá. Se ele fez isso lá, se ele fez isso no paraíso, o que ele não pode fazer? Então você precisa estar o quê? Atento, se colocando diante do Senhor, dizendo assim: Pai, tudo que eu quero é viver o teu propósito, tudo que eu quero é viver intensamente o teu reino. E assim como o profeta Isaías se colocou nas tuas mãos: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele pode, diga, ele pode. A Bíblia diz, e o próprio Jesus, ele diz isso: os sãos, eles não precisam de médicos, mas os doentes. Os sãos não precisam de médicos. Quem precisa de médicos? Os doentes. Então Jesus diz assim: vinde a mim vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. As pessoas traziam outras pessoas a Jesus, e o próprio Jesus lança o convite: vinde a mim, os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Há uma parábola que tem falado ao meu coração nesses últimos tempos, que é a parábola da grande ceia. Quando um certo homem preparou uma grande ceia, ele enviou convites a pessoas especiais, e ele vai convidando muita gente, vai convidando, e de repente, quando chega o momento da ceia, as pessoas começam a dar desculpas. Olha, eu não posso ir, porque eu comprei aí 5 juntas de bois, eu vou ter que dar uma olhada nelas. Eu não posso ir porque agora eu comprei uma fazenda, um pedacinho de terra, eu vou ter que estar lá cuidando, então eu tenho que sempre estar por lá. Daí tem um outro que diz assim: eu casei agora, eu peço que você me dê por excusado. Então cada um uma desculpa. Se a gente olhar nesse perfil, o que arrumou uma desculpa melhor foi o que casou, porque ainda havia algumas exceções para quem casava. Quando o Senhor foi informado da recusa do convite, ele deu uma ordem tão extraordinária. Ele diz assim, Lucas 14, ele diz assim: sai depressa, olha só, pelas ruas e bairros da cidade, e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Olha o que a Bíblia está dizendo. Sai depressa, sai depressa, pelas ruas da cidade, pelos bairros, e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: Senhor, está feito como mandaste, nós fizemos isto, mas ainda há lugar. Aí Jesus dá uma nova ordem, e ele fala do projeto Casa Cheia. Diga, casa cheia. E de sair pelos caminhos e valados, e força-os a entrar.
para que a minha casa se encha. Digo, o projeto de Deus é projeto casa cheia. Vê se tem um lugar vazio aí pertinho de você. Tem? Tem um lugar para alguém aí. Agora, de quem é a responsabilidade? A Bíblia diz que eles traziam. É a nossa responsabilidade. Nesse lugar tem cura, nesse lugar tem libertação, neste lugar tem redenção, tem salvação. Então a responsabilidade nossa é trazer. Traga as pessoas assim, deformadas mesmo, que quando você olha para elas, você diz assim, essa não tem nem perfil para ser crente. Aquele que vai ser crente. Será que existe alguém que não tem perfil para ser crente? Você imagina você nos dias do Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, meu irmão, era um endemoniado. Era perturbado. Sabe o que ele fazia? Ele mandava prender cristão. Ele açoitava cristãos, colocava na prisão e consentia na morte dos cristãos. Era como se fosse um líder do Estado Islâmico. Era exatamente isso. Hoje a gente fica chocado, mas Saulo era um deles. Ele foi alcançado por Jesus. Imagina um fundamentalista desse sendo alcançado por Jesus. Agora o fundamento é outro. É o fundamento do amor, é o fundamento do Evangelho, é a pregação do Evangelho, é a libertação, é a cura. Então aquela pessoa que você olha que aparentemente não tem perfil nenhum para ser um bom cristão, saiba que ele tem sim um perfil bom para ser um bom cristão. Aplauda o Senhor. O diabo é sutil. Eu recebi hoje uma publicação de uma notícia. A ONU, a recomendação da ONU é que os pais não levem os seus filhos para o ensinamento religioso, o ensinamento cristão na Grã-Bretanha. A maioria das escolas na Grã-Bretanha são escolas de princípios bíblicos, cristãos. E se conduzir uma criança para ouvir princípios bíblicos de cristianismo, isso fere a lei dos direitos humanos. Isto fere a lei dos direitos humanos. Um pai querer levar o filho à igreja, o pai querer que o filho participe de uma reunião cristã. Olha onde a gente está chegando. Isso é recomendação da ONU. Mas quando fala a respeito do islamismo, que há muitas escolas também de fundamento islâmico, eles não questionam em nada a sutileza de Satanás para deter o avanço da igreja e os princípios bíblicos. Mas uma coisa é certa: nós podemos proclamar e nada nem ninguém vai nos deter. Você pode dar um aplauso a ele? Jesus cumpriu a sua missão. É como uma corrida de bastão. Depois ele delegou aos 12. E não ficou restringido aos 12. A igreja vai crescendo e se multiplicando. Em cada tempo, em cada geração, ela se torna responsável pela proclamação do Evangelho. E hoje nós estamos aqui. É a nossa chamada e a nossa missão. A proclamação do Evangelho. A proclamação que Jesus morreu na cruz, pagou um preço pela nossa redenção. E hoje nós estamos aqui para celebrarmos a ceia nessa perspectiva profética de redenção. Há duas ordenanças deixadas por Jesus. Primeiro, batismo. Ele diz: quem crer e for batizado será salvo. Ele fala a respeito de um batismo. O batismo é um batismo, aquele que crê. Tem o batismo de crianças. Como que uma criança pode crer em alguma coisa? Como que uma criança pode crer em alguma coisa? Quem crer e for batizado. Então o batismo é um, aquele que crê. Agora a ceia é a segunda ordenança. Ela não acontece apenas uma vez na vida. É uma chamada para fazermos isso constantemente. Constantemente. Nós temos a oportunidade de cearmos como igreja, corpo de Cristo, uma vez por mês.
Se tivéssemos toda semana, não haveria nada de equivocado nisso também. Mas é uma questão de logística mesmo. Quando você participa da ceia, discernindo o corpo de Cristo, você atrai a favor de Deus e você pode desfrutar de um vigor espiritual. Você pode desfrutar de saúde para o seu corpo. Você pode desfrutar de restauração para a sua mente, restauração para a sua alma. Isso é entendimento espiritual. A nossa fé tem fundamento. Nós não fazemos a ceia por fazermos. Nós ministramos a ceia nessa perspectiva profética de redenção. O preço que foi pago por Jesus na cruz do Calvário. Você pode sair deste lugar aliançado para viver essa nova perspectiva diante da chamada de Deus para você hoje. Deus não nos chamou nesses dias para sermos assistentes de palco ou contemplativos na nossa chamada. Ele nos chama nesses dias para sermos servos que proclamem as verdades do Evangelho. Quando ele se revela a Isaías para chamá-lo para o ministério profético, ele faz a pergunta: quem há de ir por nós? A quem enviarei? E o profeta diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos podem fazer como o profeta Isaías? Diga assim, levante sua mão se você quiser. Se você não quiser, feche seus olhos. Vou fechar os olhos para não ver. Se coloque em pé um pouquinho. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Diga para ele: eis-me aqui. Diga: eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor pode contar com você neste tempo, nesta geração? Esse é o tempo de Deus para nós como igreja. Levante suas mãos aos céus. Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos nesta manhã. Te agradecemos, ó Pai, pela palavra. Que o teu Espírito, ó Deus, toque em cada coração. Pai, não é por força, não é por violência, mas é pelo teu Espírito. Queremos ser ativados, ó Deus, na chamada profética. Queremos ser ativados, ó Deus, em compaixão pelo perdido, os cegos, os pobres, os aleijados, ó Deus, os que foram paralisados. Eu invoco a tua unção agora, trazendo revestimento e capacitação à tua igreja. Ó Deus, que o teu Espírito se mova no nosso meio. Que venha, ó Deus, a provisão plena, os recursos necessários para o desenvolvimento da chamada. Eu ordeno a bênção do Senhor sobre a sua vida. A mão e o poder do Espírito de Deus sendo derramados sobre a tua cabeça, para você viver este novo tempo, esta nova estação. Recebe a unção, recebe a virtude, receba o poder do Espírito Santo nesta manhã, em o nome de Jesus. Diga amém. Diga obrigado, Senhor, pela tua palavra. Eu abro o meu coração e eu recebo no nome de Jesus. Se assente um pouquinho. Quero convidar os pastores para estarem aqui no altar, os obreiros já posicionados, para nós celebrarmos a ceia do Senhor. Eu disse que este momento não é um momento comum para nós. Nós não fazemos a ceia por um ato de repetição. Nós ministramos a ceia em obediência ao que Jesus nos ensinou. O apóstolo Paulo, ele fala a respeito deste momento, quando o próprio Jesus se revela a ele, se manifesta a ele. 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Se você puder abrir a sua Bíblia. Versículo 23. Diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto em memória, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Diga memória. Versículo 26. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Aqui fala de proclamação. Todas as vezes que tomamos o pão e o cálice, nós estamos anunciando, proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. E nessa proclamação da morte, nós podemos entender, compreender o que Ele fez por nós. Celebre a ceia nessa perspectiva. Jesus, Ele foi para a cruz, Ele não está na cruz. Ele foi para a sepultura, não está na sepultura. Ele ressuscitou dentre os mortos.
mas o preço foi pago, a obra foi consumada. Quando você participa da ceia, você atrai pela memória, pela lembrança, aquilo que Jesus fez por você. Ele pagou um preço pelos teus pecados, Ele pagou um preço pelas suas maldições. As cadeias do pecado, elas podem ser quebradas na sua vida. Não consigo ficar sem pecar. A unção do Espírito de Deus e a presença de Deus na sua vida quebra as cadeias do pecado. A Bíblia diz que todo aquele que nasceu de novo não vive pecando, e o maligno não lhe toca. Nós pecamos, sim, pecamos, mas é como um acidente. É como um acidente. Você não vive na prática do pecado. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É um exame pessoal. Curve a sua cabeça. É um exame pessoal. Quem participa da ceia, aqueles que nasceram de novo, tem uma comunhão com Deus, tem uma comunhão com o corpo, tem uma comunhão com a igreja, é os que participam da ceia. Aquele que come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para a sua própria condenação. Não tem discernimento a respeito da igreja. O que é a igreja? Tem que ter discernimento. Pai, glorifica o teu nome através da tua igreja. Que esta manhã seja uma manhã de renovo, de fortalecimento, e que todos sejam cheios da presença do teu Espírito, no nome de Jesus, amém. Nós temos os obreiros posicionados, eles vão liberando, fila por fila. Todos esperem, depois vamos participar juntos. Pode liberar. Ele foi onde ninguém pisou, curou quem o mundo esqueceu. Chorou lágrimas de um fiel, moveu terra e céu. Entrou na história da humanidade, foi um capítulo à parte. Antes e depois, princípio e fim, pedra de esquina angular, único e verdadeiro, último e primeiro. Pra pagar o preço pelos meus pecados, foi traído, transpassado, crucificado. O Rei despiu-se da glória num corpo mortal, pra me fazer imortal. Sua glória transcende o que é natural. Seus olhos têm fogo, consomem o mal. Em sua coxa está escrito que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Adorai o Cordeiro de Deus, exaltai o Cordeiro de Deus, digno de
Faça uma oração de consagração ao Senhor. Um tempo muito precioso na presença do Deus Todo-Poderoso. Dedica a Ele a sua vida. Dedique a Ele a sua vida, sem reservas. Te agradecemos, Pai, te bendizemos. Eu consagro a minha vida, Pai, diante do Teu altar. Cumpre em mim o Teu querer. Te exaltamos, te bendizemos. Na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Participemos do pão. Semelhantemente, depois de cear, Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Participemos do cálice. Pai, declaramos o nosso amor por Ti. Somos gratos pela obra da redenção. Reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus que se encarnou e veio habitar entre nós. Te agradecemos, ó Pai, pelo Espírito Santo, que nos guia e nos dirige em toda a verdade. Ó Deus, que todos sejam cheios da Tua presença, que todos saiam deste lugar renovados e fortalecidos pelo Teu Espírito, para prosseguir a caminhada de fé. Que nenhum dos Teus filhos se perca na caminhada e na jornada. Sopra o Teu Espírito, ó Pai, sobre as famílias, trazendo cura e restauração sobre cada lar. Glorifica o Teu nome. Eu abençoo a Tua semana. Que seja uma semana de êxito, uma semana abençoada. Que a glória de Deus se manifeste através da sua vida. Que a tua mente seja renovada. Que você compreenda que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Deus que te abençoe. Dê um abraço do seu irmão. Shalom. Aqueles que puderem estar amanhã, venham. Aqueles que puderem estar na quarta, venham na quarta. Deus que abençoe.